noite, amigos, amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje da nossa Escola Teológica Católica. Mas antes, como nós fazemos sempre, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos ilumine e interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, tá? Esse vídeo seria na sexta-feira, mas por que eu adiantei? Porque na sexta-feira, dia 13 agora, nós vamos celebrar Nossa Senhora de Fátima. Então eu quero fazer um vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Então eu adiantei o nosso vídeo para hoje, tá? Então, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Catecismo, o Catecismo amarelinho, na página 144, no parágrafo 512 do Catecismo da Igreja. Qual é o assunto? Os mistérios da vida de Cristo. Nós terminamos o estudo de Mariologia, fizemos aí uns 3 vídeos sobre o que o Catecismo fala sobre Nossa Senhora, e agora ele vai dar sequência aqui ao estudo do que nós chamamos de Cristologia, estudo sobre a vida de Jesus. Então, o Catecismo pega desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão, toda a vida de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o nosso Salvador, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, o Catecismo pega desde lá da infância, da vida pública de Jesus, dos 30 anos, dos 12 aos 30, depois a sua missão como Redentor, seus 3 anos que ele viveu na Terra, sua paixão, morte e ressurreição, que nós celebramos agora há pouco na Páscoa, e, por último, a sua ascensão ao céu, sua volta ao seio do Pai, ao seio da Santíssima Trindade, tá bom? Interessante que o Catecismo diz aqui os mistérios da vida de Cristo. Então, assim como Deus é um mistério, Jesus também é um mistério, não deixa de ser a sua vida ser um mistério. Por quê? Porque Deus, gente, a gente não consegue compreender totalmente os mistérios de Deus, o seu plano, vamos dizer assim. Alguma coisa Deus revelou para nós, mas ainda é muito pouco, não é? Então, como Jesus também faz parte da Santíssima Trindade, então toda a vida de Jesus realmente é um mistério, não é? A gente não consegue entender tudo, tá? Somente aquele pouco que Jesus nos revelou na Sagrada Escritura e também na Sagrada Tradição, ok? Então nós vamos percorrer aí um bom itinerário aí da vida de Jesus agora daqui para frente, tá? Então eu quero que vocês me acompanhem aí, tá? Então o parágrafo 512 diz assim: no tocante à vida de Cristo, o símbolo da fé, que é o credo que nós cremos, fala somente dos mistérios da encarnação, ou seja, da sua concepção e o seu nascimento, e da sua Páscoa, ou seja, paixão, crucificação, morte, sepultamento,
descida aos infernos, ressurreição e ascensão. Aí, tá vendo? Então, não diz nada explicitamente dos mistérios da vida oculta e pública de Jesus, ou seja, dos 12 aos 30 anos. A Bíblia fala muito pouco, né? Mas o que a gente sabe é que Jesus viveu ali em Nazaré, trabalhando como carpinteiro, junto com seu pai, São José. Mas os artigos da fé referentes à encarnação e à Páscoa de Jesus iluminam toda a vida terrestre de Cristo. Tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi arrebatado. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Deve ser visto à luz dos mistérios do Natal e da Páscoa. Por isso que eu falei aqui, quando eu gravei um vídeo sobre a Páscoa, eu falei que o mais importante, as duas maiores festas do cristão, é o Natal e é a Páscoa. Por quê? Porque o Natal é o mistério da encarnação, ou seja, Deus que se faz homem e nasce para nos salvar. E depois a Páscoa, que é a nossa redenção, que nós celebramos agora há pouco tempo. Então, o Natal e a Páscoa são duas festas muito importantes para o cristão e devem ser celebradas com muita fé, né, e com muita devoção. Tá? É uma pena que virou, né, a gente sabe que virou um pouco de comércio, a gente sabe disso, não é? E também é uma pena que as pessoas se prendem muito à questão de datas. Jesus nasceu 25 de dezembro, por que a Páscoa muda todo ano? Então as pessoas ficam muito presas a isso. Mas a gente deve celebrar o mistério. Deus que se encarnou como homem para nos salvar, morreu numa cruz e ressuscitou. Tá? Então, isso é o mais importante. E nós devemos celebrar. Entendeu? É um dia que a igreja escolheu para a gente celebrar. Entendeu? Então, a gente não deve ficar se importando com detalhes que não têm muita importância, tá bom? Mas isso é o mais importante. Ok? Então, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, não é? Está contido o quê? Na Páscoa e também no Natal. São essas duas festas que nós celebramos, tá? Todo ano e devemos celebrar, ok? Então, esse é o parágrafo 512. O 513 diz assim: a catequese, conforme as circunstâncias, há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo. Primeiro, para, em seguida, esboçar os principais mistérios da vida oculta, 2, e da vida pública de Jesus, 3. Entendeu? Então, a gente deve pegar na catequese e explicar para os nossos alunos, seja criança, seja adulto, toda a vida de Cristo. Explicar que é um mistério, porque Jesus é Deus, e a gente nunca vai conseguir compreender Deus 100%, tá? Mas a gente deve ensinar para as nossas crianças e também para os adultos todo o itinerário da vida de Jesus, começando lá pelo seu nascimento, toda a sua vida, né, de criança, sua vida oculta, de 12 aos 30, e depois a sua missão dos 30 aos 33, que vai culminar com a sua paixão, morte, ressurreição, e o final, a sua ascensão, onde Jesus volta para o Pai, não é? E retorna ao seio da Santíssima Trindade. Então, nós catequistas devemos ensinar isso para as nossas crianças, tá? Toda a vida de Jesus. E falar que é um mistério, mas aquilo que Deus revelou, que está na Sagrada Escritura e que está na Sagrada Tradição, a gente deve ensinar para os nossos alunos, ok? Então, esse é o parágrafo 513. O parágrafo 514 tem o título aí: toda a vida de Cristo é mistério. Olha aí, tá vendo? Então, tudo em Jesus, gente, é misterioso, tá? O nascimento de Jesus é misterioso, a concepção de Jesus é misteriosa, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a ascensão, tá? Toda a vida de Cristo é um mistério. Por quê? Porque Jesus é extraordinário. Então,
tudo aquilo que é extraordinário, a gente não consegue compreender. Tá? A nossa cabeça, a nossa mente é limitada. Jesus é Deus, Deus é infinito. Então a gente nunca vai conseguir pescar toda a vida de Jesus. Lógico que não. Tá? Mas isso não deve nos assustar. Tá? Como disse Santo Agostinho, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Então, o mais importante é isso. Mesmo que eu não entenda alguma coisa, mas eu creio. Eu creio por quê? Porque Jesus é Deus e Jesus revelou. Se Jesus revelou, amém, aleluia. Se ele não revelou, também amém, aleluia. Não vamos também querer descobrir aquilo que Deus não revelou. Tá? Quando é que é o fim do mundo? Não sabemos. Tá? O fim dos tempos, né? Porque o mundo não vai acabar. Deus não destrói a sua obra. Mas a gente não deve ficar, a gente deve estar preparado. Pode ser hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento. Tá? Mas ele não disse se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 200 anos. Não cabe a nós saber. Tá? Cabe a nós ficar preparado. E ficar de olho. Isso Jesus falou. De olho nos sinais dos tempos. Tá? Então, isso a gente deve fazer. Vigiai e orai. Porque não sabeis o dia nem a hora. Então, isso a gente deve fazer. Ok? Então, o parágrafo 514 diz assim: muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Então, gente, nem tudo foi escrito. São João diz isso 2 vezes no seu evangelho. No capítulo 20 e no capítulo 21, no finalzinho do seu evangelho. Nem tudo aquilo que Jesus fez foi escrito. Por isso que a igreja ensina que nem tudo também está nos evangelhos. Tá? Tem muita coisa que Jesus fez que não foi escrito na Sagrada Escritura. Aquilo que foi escrito, ele diz lá, foi escrito para que a gente saiba que Jesus é o Senhor. Mas tem muito mais coisas que Jesus fez que não foram escritas. Tanto que ele fala lá, se fosse escrever, o mundo não ia conter os livros. Tá? Então a gente também não pode ficar preso também só aos evangelhos. Não. Tem muita coisa que Jesus fez que não está escrito. Tá? E está onde, então? Está na Sagrada Tradição. Tá bom? Então, por isso que a igreja ensina que a tradição ela é tão importante quanto a Sagrada Escritura. Tá? Porque nem tudo... Aliás, o próprio Jesus não escreveu nenhuma linha. Era muito difícil escrever naquela época. Era raro escrever. Não é igual hoje que tem imprensa, né? Tem caneta aí à vontade. Não. Era muito mais difícil escrever. Tanto que os originais da Bíblia se perderam. Nós temos as cópias. Tá? Então, tem muitas coisas que Jesus fez que nós não ficou escrito. Ok? Então, isso é importante a gente entender também. Por isso que nós católicos, nós não somos biblistas. Nós não somos, como Lutero queria, somente a Bíblia. Não. Por quê? Porque tem muita coisa que Jesus fez que não foi escrito. Entendeu? Então, é importante a gente também entender essas coisas, tá? Quase nada é dito sobre a vida em Nazaré. Então, dos 12 aos 30 anos, quase não fala da vida de Jesus. O que nós sabemos é que ele ficou ali em Nazaré, trabalhando com São José como carpinteiro. Tem até hoje lá a carpintaria de São José. Lá, se você for à Terra Santa em Nazaré, você vai ver. Mas a Bíblia quase não fala. Tá? Então tem muita especulação. Jesus esteve na Índia, Jesus esteve no Japão, não teve coisa nenhuma. Jesus não saiu dali. Tá? Por que a Bíblia não escreveu? Porque não é importante. A Bíblia só escreveu, gente, aquilo que é importante para a nossa salvação. Dos 12 aos 30 anos, Jesus ficou trabalhando. Então não é importante para a nossa salvação. Então aquilo que não é importante para a gente se salvar, não foi escrito na Sagrada Escritura. Entendeu? Tanto que o Evangelho diz, aquilo que foi escrito para que você crê que Jesus é o Senhor e tenha vida em seu nome, ou seja, alcance a salvação. Tá? Então, por isso que não tem muita coisa da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Ok? Então, e mesmo uma grande parte de sua vida pública não é relatada, entendeu? Isso está lá em São João, capítulo 20, versículo 30. Depois você pode ler lá. São João, capítulo 20, versículo 30. Está bem claro isso que eu estou falando. Aquilo que eu já expliquei. Tem muita coisa que Jesus fez que não foi escrito. Tá? O que foi escrito nos evangelhos foi para crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aí, foi o que eu falei. São João, capítulo 20, versículo 31. Tá vendo?
Então, aquilo que foi escrito para que você creia que Jesus é o Senhor. Entendeu? Mas tem muito mais coisas que não foram escritas. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 514. O 515 diz assim: os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé. Ah lá, então, isso está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1, e o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 24. Depois você pode ler lá esses textos que eu acabei de mencionar para você. Marcos, capítulo 1, versículo 1, e o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 24. Então, os evangelhos foram escritos por homens, olha aí, tá vendo? Então, por isso que eu estou falando. Então, aquilo que eu expliquei já quando eu fiz um vídeo sobre a Sagrada Escritura. A Bíblia, ela tem a parte humana e tem a parte divina. A parte divina é a palavra de Deus e tem a parte humana, porque ela foi escrita por homens para os homens. Ela foi escrita para nós. Então, a Bíblia tem duas, assim como Jesus. Jesus também é Deus e é homem, não é verdade? A Bíblia é a mesma coisa. Ela tem a parte humana e tem a parte divina. Ok? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado na hora da interpretação, para a gente também não fazer confusão. Ok? E que queriam compartilhá-la com outros. Então, os evangelhos foram escritos para as comunidades, para as igrejas. Entendeu? Então, eles queriam o quê? Compartilhar o quê? A boa nova, Jesus Cristo. Tá? Porque primeiro eles pregavam oralmente. Tá? A igreja é anterior ao Novo Testamento. Então, os apóstolos começaram pregando oral, mas eles sentiram a necessidade de escrever e mandar para as comunidades, ou seja, para as igrejas. Por isso que a igreja escreveu, os apóstolos escreveram os evangelhos, depois as cartas dos apóstolos, e formaram um Novo Testamento. Mas a igreja já existia antes do Novo Testamento. Claro que o Antigo Testamento já existia, mas o Antigo Testamento era dos judeus. Só depois que a igreja, então, montou a Bíblia com o Antigo e com o Novo Testamento, mais ou menos ali no século IV, mais ou menos, na época de São Jerônimo. Por quê? Porque antes disso não poderia. Por quê? Por causa da perseguição do Império Romano, que só acabou com Constantino, no ano 313. Aí que a igreja teve liberdade, começou a fazer os templos, e a igreja começou a montar a Bíblia. E aí, na época de São Jerônimo, de Santo Agostinho, a igreja, então, formou o cânon da Bíblia, que eu já expliquei, coloquei aí, assista aí os nossos vídeos. Tá? Tem um vídeo só sobre isso, os livros da Bíblia Católica. Tá? Então, ali eu explico direitinho como é que a igreja foi selecionando, tirando os apócrifos, tá? Nessa época também foi escrito os apócrifos, que não entraram na Bíblia. Por exemplo, os evangelhos, só ficou 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas foi escrito muitos outros evangelhos apócrifos, que não entraram na Bíblia. Por quê? Porque tinha heresias e tinha fantasias. E a igreja não gosta nem de heresia nem de fantasia. Ok? Então a igreja fechou o cânon bíblico com 73 livros da Bíblia Católica, que durou até na época da Reforma Protestante, que depois Lutero e seus seguidores tiraram 7 livros, ok? Então, continuando aí. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre, desde os paninhos de sua natividade, ou seja, de seu nascimento, ok? Isso está lá em São Lucas, capítulo 2, versículo 7. Até o vinagre de sua paixão, que está lá em Mateus 27, 48, e o sudário de sua ressurreição, que está lá em São João, capítulo 20, versículo 7. Tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério, por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. O que havia de visível em sua vida terrestre apontava para o mistério invisível de sua filiação divina
e de sua missão redentora. O que o catecismo está dizendo? Que Jesus, apesar de ter vindo como um homem, ter morrido como um homem, ele nunca deixou de ser Deus. Já falei muito sobre isso. E que a vida de Jesus, toda a vida dele como homem, como Deus, e a sua missão como redentor, ela é um mistério, mas ele se revelou e aquilo que ele revelou é o que está na Sagrada Escritura, é o que os evangelhos colocou para nós. Tá? Então, nós não sabemos nada mais daquilo que está na Sagrada Escritura e daquilo que está na Sagrada Tradição. Ele até citou aqui, não é? A questão da sua ressurreição, do sudário, né? Da sua paixão e tudo, do seu nascimento. Então, tudo é um mistério, mas aquilo que está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição é aquilo que Deus quis revelar para nós. Né? Nada mais além do que isso. E não cabe a nós especular mais nada do que aquilo que foi revelado. Ok? Então, esse é o parágrafo 515. Tá? Aí o 516 diz assim: os traços comuns dos mistérios de Jesus. Então, agora, o catecismo aqui vai desdobrar, né, na vida de Jesus todo o seu mistério, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que o catecismo tem para nos dizer hoje. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai, tá vendo? Então, tudo aquilo que ele revelou, né, através do Pai. Suas palavras e seus atos, seus silêncios e seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar. Jesus pôde dizer: quem me vê, vê o Pai. Está lá em São João, capítulo 14, versículo 9. Isso quer dizer o quê? Que Jesus é o rosto do Pai, tá? É a imagem de Deus, porque Deus no Antigo Testamento era espírito. Ninguém podia ver Deus. Lembra de Moisés? Moisés não ousava olhar para Deus, porque Deus era espírito, Deus era uma luz. Ele ouvia Deus falar, mas não via nada. Agora não, Deus desceu na terra, tá? Por isso que fala aqui: quem me vê, vê o Pai. Tá? João 14, versículo 9. E o Pai pode dizer: este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Lucas capítulo 9, versículo 35. Então, Jesus é o filho, já falamos sobre isso várias vezes, não é? O eleito, ouvi-o. Olha aí. Então, o próprio Deus manda a gente ouvir o Filho, ou seja, Jesus. Tá? Por quê? Porque Jesus é a revelação plena do Pai. Entendeu? Então, nós devemos, sim, ouvir o Senhor Jesus, porque quem ouve Jesus, ouve o Pai. Ok? Tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai. Isso está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 a 7, ok? Então, Jesus veio para quê? Para cumprir a vontade de Deus, somente para isso, gente. Quem não entender isso, não vai entender a missão de Jesus. Por isso que muitos não entendem. Né? Muitos acham que Jesus veio para a gente se organizar socialmente, Jesus veio como um Jesus político, ou como um Jesus bonzinho, ou como um Jesus... tem vários jeitos que as pessoas pregam Jesus, tá? Mas Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Né? Que Jesus trouxesse o quê? A salvação que o homem tinha perdido lá no paraíso com Adão e Eva. Então, Jesus não veio para outra coisa a não ser para isso, ok? Os mínimos traços de seus mistérios nos manifestam o amor de Deus por nós. Então, isso aqui é interessante. Isso está lá em 1ª carta de São João, capítulo 4, versículo 9. Então, toda a vida de Jesus é uma manifestação de amor. Tá? Jesus veio para nos resgatar por amor. Tá? Tanto que a Bíblia é bem clara, né? Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho para que todo que nele crê tenha vida eterna. Entendeu? Então, quer dizer, Jesus não veio para outra coisa. Tá? Pena que muita gente não entendeu a missão de Jesus. Ok? Então, esse é o parágrafo 516.
No 517 diz assim: toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Então Jesus veio para quê? Para nos redimir. Nos redimir de quê? Do pecado. Tá? Então está bem claro aqui. Toda a vida de Cristo é um mistério de redenção. Toda, desde o nascimento até a sua ascensão. Tá? É um mistério de redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue da cruz. Olha aí, nós celebramos há pouco tempo agora na Páscoa. Efésios capítulo 1, versículo 7, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, e primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vou repetir. Efésios capítulo 1, versículo 7, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, e primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vocês sempre anotem, gente, esses textos para vocês lerem depois, porque aqui eu não tenho condição de ler, que vai demorar. Tá? Então, em casa, eu peço que vocês leiam esses textos para vocês aprofundarem naquilo que a gente está colocando aqui, tá bom? Então, tudo veio pelo sangue da cruz, por isso que Jesus derramou até a última gota do seu sangue na cruz, para quê? Para nos redimir, ok? Mas este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, já em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza. Então, isso está lá onde? Isso está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Então, Jesus, gente, ele nasceu na pobreza. É só a gente ver qual foi o berço de Jesus quando ele nasceu. Jesus era para ter nascido num berço de ouro, num palácio. Onde que Jesus nasceu? Num estábulo, cheirando a animal. O berço de Jesus foi uma manjedoura. O Filho de Deus nasceu num estábulo, no meio dos animais. E o seu berço foi uma manjedoura. Tá? Para nos mostrar o quê? O quanto que Deus veio para quem? Deus veio para. Não veio para aqueles. Não quer dizer também que Deus veio só para os pobres. Não, não é isso. Tá? Mas Deus quis se fazer pobre. Não é por quê? Porque Jesus podia ter vindo nascido de uma forma pomposa. Era o Filho de Deus. Né? Ele, sendo rico, se fez pobre. Tá bom? Para quê? Para nos resgatar e nos redimir. Entendeu? Em sua vida oculta, que por sua submissão, então Jesus foi submisso a Deus, não é? Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 51. Serve de reparação para a nossa insubmissão em sua palavra, que purifica os seus ouvintes. Então, a palavra de Cristo purifica aqueles que a ouvem. Tá lá em São João, capítulo 15, versículo 3. Em suas curas e em seus exorcismos, pelas quais levou nossas fraquezas e carregou as nossas doenças. Mateus 8,17. Em sua ressurreição, pela qual ele nos justifica. Então, Jesus nos justifica pela sua ressurreição. Está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ok? Então, Jesus fez curas, fez exorcismos. Para quê, gente? Para nos justificar. Então, tudo aquilo que Jesus fez é para nos mostrar o quê? Chegou para vós o reino de Deus. Sempre que Jesus curava, né, libertava, Jesus falava, chegou para vós o reino de Deus. Não é assim? Então, o reino de Deus está presente através de Cristo. Ok? 517, esse parágrafo. O parágrafo 518 diz assim: toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Tudo que Jesus fez, disse e sofreu tinha por meta restabelecer o homem
caído em sua vocação primeira. Qual era a vocação primeira, gente? A comunhão com Deus. Deus nos criou em comunhão com Ele. Está lá no livro do Gênesis. Deus criou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden. Isso quer dizer o quê? Comunhão com Deus que nós perdemos pelo pecado de Adão e Eva. Então Jesus veio para nos resgatar disso. O profeta Isaías diz, não é, que vai, e o Apocalipse também fala, que quando acabar o pecado, né, que acabar tudo que é de ruim, vai voltar aquilo que estava lá no Gênesis, antes do pecado. Tá? Então Jesus veio para restabelecer isso. Ok? Quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si mesmo a longa história dos homens, aquela história lá do Antigo Testamento. E, em resumo, nos proporcionou a salvação, de sorte que aquilo que havíamos perdido em Adão, isto é, sermos a imagem e semelhança de Deus, o recuperamos em Cristo Jesus. Que bonito, não é? E é, aliás, por isso que Cristo passou por todas as idades da nossa vida, restituindo com isso a todos os homens a comunhão com Deus. Olha aí que bonito, foi aquilo que eu falei, viu? Então, quer dizer, Jesus nos reconciliou novamente com o Pai, agora, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá no Gênesis 1:26. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para ficar unido a Deus, nessa comunhão plena que a gente tinha antes do pecado original, que infelizmente nós perdemos. Tá? Aí nós perdemos em Adão e Eva, depois Cristo nos reconciliou novamente. Claro que não é ainda uma comunhão plena, tá? A comunhão plena será realmente só na outra vida, ok? Assim mesmo, é uma comunhão plena, porque a gente já vai estar vendo Deus face a face na nossa alma, mas o nosso corpo ainda não vai estar ressuscitado. Então, a comunhão realmente perfeita, vamos dizer assim, é somente quando Jesus voltar na sua segunda vinda, porque aí nós já vamos estar ressuscitados e aí sim, numa comunhão plena no céu com Deus, ok? Porque quando a gente morrer, vai ser só a nossa alma, porque o nosso corpo vai estar na terra, ok? Mas mesmo assim, a igreja ensina que nós já vamos ver a Deus na nossa alma, mas ainda não em plenitude, porque o corpo ainda vai estar na terra, ok? É o que a igreja chama de visão beatífica de Deus. Já é alguma coisa, não é? Mas a comunhão plena é só na segunda vinda de Cristo, ok? Então, esse é o parágrafo 518. O parágrafo 519 tem o título Nossa comunhão com os mistérios de Jesus. Então, vamos ver aí no parágrafo 519. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada homem e constitui o bem de cada um. Quando ele fala homem aí, gente, ele está falando o ser humano, tá? O homem e a mulher. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós, desde a sua encarnação, por nós homens e por nossa salvação. Tá vendo? Então, olha o amor que Jesus tem por nós, né? Até a sua morte por nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Então, gente, todos esses textos vocês vão anotando aí para vocês lerem depois, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E sua ressurreição para a nossa justificação. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ok? Vocês podem ler lá. Ainda agora, ele é o nosso advogado junto do Pai. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1. Estando sempre vivo para interceder a nosso favor. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Com tudo que viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece presente para sempre diante da face de Deus a nosso favor. Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Então, gente, esse versículo aqui é muito importante. Então, Jesus, por causa daquilo que ele viveu e sofreu por nós, uma vez por todas. Então, o sacrifício de Cristo é único, tá? Então, o sacrifício que nós fazemos na missa é o mesmo sacrifício, não é repetição. Por isso que eu expliquei
quando eu fiz um vídeo sobre a Santa Missa. Eu expliquei. O sacrifício de Cristo ele não é repetido. Por quê? Aqui é bem claro. O sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Ele é único. Então, o sacrifício de Cristo na missa, ele não é uma repetição. Ele é tornado presente. É o mesmo. Aí você pode me perguntar, mas como? Por quê? Isso não aconteceu lá há 2000 anos, mas para Deus não existe o tempo. Entendeu? O que para nós aconteceu há 2000 anos, para Deus é presente. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Entendeu? Então, a igreja ensina que na Santa Missa o sacrifício de Cristo é o mesmo sacrifício tornado presente. Entendeu? Por quê? Porque para Deus não existe o tempo. Tá? O tempo é uma limitação nossa. Ok? A Bíblia é bem clara. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tá? Então, para Deus não existe o tempo. O tempo existe para nós. Ok? E diz aí que ele permanece presente para sempre diante da face de Deus a nosso favor. Hebreus 9, 24. Tá? Agora veja, gente, quando fala aí que Jesus é o nosso intercessor, não fala que ele é o único, fala que ele é o principal. Diferente. Foi aquilo que eu já expliquei. Tudo tem que passar por Jesus. Se não passar por Cristo, gente, não, nada dá certo. Tá? É a ponte que eu falei, lembra que eu expliquei aqui? Jesus é a ponte. Então, os anjos, os santos e Nossa Senhora, eles atravessam a ponte, mas eles não são a ponte. A ponte é Cristo, que liga o homem a Deus. Então, você tem que atravessar, para você chegar a Deus, você tem que passar por Cristo. Entendeu? Então, Nossa Senhora, os anjos e os santos, eles não são a ponte, é Cristo. Eles atravessam a ponte. Entendeu agora? Então, Jesus é o principal intercessor, mas ele não é o único. Ele é o único salvador, é diferente. Aí sim, aí ele é o único. Porque ele foi o único que morreu na cruz por nós. Tá? Por quê? Salvação, gente, é resgate. Entendeu? Intercessão é você pedir. Você rezar pelo outro. Isso aí qualquer um, não é só Nossa Senhora, os anjos, os santos, não. Eu e você podemos fazer. Até eu, que sou um pecador, o mais miserável de todos, muita gente chega para mim e me pede oração. Reza para mim. E eu sou um dos maiores, eu sou o maior, se não for o maior pecador, eu reconheço isso. Então, quer dizer, e as pessoas às vezes pedem para mim rezar por eles, entendeu? Ah, reza por mim que eu estou passando por isso. Então, quer dizer, então isso nós podemos fazer. Rezar uns pelos outros, nós podemos fazer. A Bíblia está cheia disso, no Antigo e no Novo Testamento. Não tem nada errado. Tá? Agora, Cristo tem que passar pelo aval dele. Tanto que na igreja, eu já expliquei isso aqui, toda oração termina por Cristo nosso Senhor. Por quê? Porque se não tiver Jesus, gente, nada vale. Nada dá certo. Nada, 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 nada. Como diz aquela música do padre Alessandro, né? O que eu sou sem Jesus? Nada. Nada. Nós não somos nada. Então, tudo tem que passar pelo aval do Cristo. Ok? Então, esse é o parágrafo 519. O parágrafo 520 diz assim: em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Então, Jesus, ele é o principal modelo para nós. É Jesus Cristo. Então, nós devemos, então, imitar a sua vida. Está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Então, gente, Jesus é o nosso modelo principal. Nós temos outros modelos, né? Os anjos, os santos, a Virgem Maria. São Paulo vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá? Agora, o modelo principal é Cristo, aquilo que eu já expliquei aqui. Tá? Nós imitamos Jesus. Tá? Todo cristão imita Cristo. O que quer dizer a palavra cristão? É eu ser um imitador de Jesus Cristo. Não adianta nada eu levar Jesus no peito se eu não imito Jesus. Não adianta nada eu levar esse crucifixo aqui, tá? Se eu não seguir, se eu não imitar Jesus, não adianta nada. Entendeu? Aí é fazer figuração simplesmente na igreja. Tá? Então, o cristão ele tem que imitar Jesus, porque Jesus é o nosso modelo principal. Tá? Isso não exclui outros modelos. Você tem um modelo, você tem uma agência de modelo, você tem o seu modelo principal. Você vai descartar os outros? Não, mas se você tem o principal ali, que é o chefão, que é o chefe, né, das modelos, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, o nosso modelo principal é Cristo.
Ele é o homem perfeito. Olha aí, tá vendo? Por isso que a gente deve imitá-lo, porque ele é a perfeição. Claro que nós nunca seremos perfeitos, mas Jesus fala: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós devemos, pelo menos, fazer a nossa parte. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, mas, pelo menos, a gente deve procurar fazer alguma coisa, fazer a nossa parte. Entendeu? Procurar sermos melhores, vamos dizer assim, ok? Que nos convida a tornar-nos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, deu-nos o exemplo a imitar. Olha aí, tá vendo? Então, é aquilo que eu já expliquei. Isso está lá em João, capítulo 13, versículo 15. Tá? Então, Jesus, gente, ele veio para a gente poder seguir ele. Ser discípulo de Cristo é você seguir a Cristo. Tá? Senão, não vale a pena ser cristão. Entendeu? Ser cristão de nome é muito fácil. Falar, gente, é muito fácil. É o que mais tem hoje. Não é? As pessoas que falam de Cristo, pregam em nome de Cristo, mas não vivem. Tá? Não, a gente não vive o que prega. Infelizmente, a gente dá contra-testemunho. Os cristãos. Isso aí não sou eu que estou falando, não. Vou dar aqui um exemplo para você. O Gandhi, Mahatma Gandhi, ele não era cristão, ele era hindu. Ele não era cristão, tá? Mas ele admirava Jesus. Ele admirava muito Jesus. E uma vez perguntaram para ele: você admira tanto Jesus, por que você não vira cristão? Ele falou. Ele virou e falou assim: é porque os cristãos não dão testemunho. Claro que eu acho que você não deve ser cristão por causa de A, B ou C. Você deve ser cristão por causa de Jesus. Mas eu até entendo o que ele está dizendo, porque os próprios cristãos não dão testemunho de Cristo. Então, as pessoas acham que Jesus é um mito. Jesus nem, às vezes, fala que Jesus nem existiu. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não veem nos cristãos um outro Cristo. As pessoas deviam ver nos cristãos um outro. No começo, não. No começo, os cristãos eles morriam dando testemunho de Cristo. E eles mandavam lá carta para o imperador para falar: não adianta você matar os cristãos. Quanto mais você matar os cristãos, mais vai nascer. E aí, os cristãos mandavam lá para o imperador: olha como que eles se amam, a ponto de dar a vida por Cristo. Então, no começo da igreja, tinha aqueles cristãos fiéis. Eu não estou falando que não existam hoje, existe. Mas que tem muito contra-testemunho cristão, tem. Tá? Tem muito, gente. E começar por nós. Estamos dentro da igreja, pregamos Jesus, mas não vivemos o que pregamos. Não vivemos. Tá? Infelizmente, não vivemos o que pregamos. A gente fala muito, mas muitas das vezes a gente não vive aquilo que a gente prega. Entendeu? Deu-nos a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Então, gente, está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Então, Jesus, ele vivia em oração. Repara para você ver, ele estava sempre em oração diante do Pai. Às vezes, quando ele ia fazer uma missão, ele não fazia uma missão sem antes estar em oração, pedindo, né, a proteção não que ele já era Deus, mas, né, aquela intimidade com o Pai. Sempre Jesus estava em intimidade com o Pai, né? Tudo que ele ia fazer, ele primeiro rezava. Às vezes ficava sozinho, ficava né, se retirava, às vezes estava em grupo, se retirava sozinho para ter aquele encontro com Deus. Tá? Então, para a gente imitar isso também. Entendeu? Por sua encarnação. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Então, gente, Jesus, ele diz que nós vamos ter perseguição. Eu acabei de falar aqui. Os cristãos, no começo da igreja, eram perseguidos e hoje também. Tá? Então, por mais que a gente testemunhe Jesus, a gente vai ser perseguido. E eu não estou falando de perseguição só de matar, não. Não estou falando só de matar, não. Isso aí é o radicalismo. Mas não estou falando de perseguição só. Vão falar mal da gente. Nossa Senhora, né? Só quer saber de igreja, né? Lá, né? Não sai da igreja e tal. Não adianta, vão falar da gente. Não é? Não adianta que vão falar. Mas se falarem, mas se você der um bom testemunho, beleza.
né? Espero que não fale de você porque você está dando um contra-testemunho. Agora, se for porque você está dando um bom testemunho, deixa eu falar. Jesus falou aqui em Mateus 5, 11 e 12. Se me perseguiram, vão perseguir você também. Tá? Mas que seja uma perseguição por estar seguindo Jesus, não por um contra-testemunho. Ok? Então, esse é o parágrafo 520. Mais um só por hoje. É o parágrafo 521. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Aí, tá vendo? Então, Jesus mora no meio de nós. Jesus mora em nós. Ele não só está presente aqui, né, em todo lugar, porque Jesus é Deus, Deus é onipresente, está em todo lugar. Mas Jesus está dentro de nós. Eu já expliquei isso aqui, vou falar de novo. O Espírito Santo, que é Deus, se ele é Deus, Deus está presente em nós, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Quando a gente é batizado e também no crisma, a gente recebe a Santíssima Trindade. Então, Deus mora dentro de nós. O único momento que Deus não está no meio de nós é quando a gente comete um pecado mortal, porque Deus é santo. Deus ele não usa vaso sujo. Não pode. Agora, tirando isso, Deus mora, né? Tem aquela música bonita, né? Deus mora no meu coração, Deus habita no meu coração e no seu também, tá? Então a gente também, se Jesus mora dentro de nós, então a gente tem que fazer a nossa parte, não é? Então, por isso que é ruim quando a gente, às vezes, faz alguma coisa errada, né? A gente deve procurar o quê? Se arrepender, né? Por quê? E outra, nós católicos ainda temos Jesus também dentro de nós fisicamente. Eu estava falando aqui de forma espiritual. Jesus está presente, porque ele é onipresente. Ele está presente no meio de nós, através da Santíssima Trindade, mas aí eu estou falando espiritualmente. Agora, nós católicos temos Jesus fisicamente. Como? Na Eucaristia. Nós recebemos o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, meu amigo. Você já parou para pensar nisso? Então, é mais uma coisa grave. Por isso que a igreja diz que você não pode receber a comunhão de qualquer jeito. Você tem que estar purificado. Porque você vai receber Jesus. Você não vai receber qualquer um. Então, por isso que a igreja fala. Se você tem algum pecado, você não pode receber Jesus na Eucaristia. Tá? Tá vendo como é que a igreja é séria? Por isso que São Paulo vai dizer. Aquele que come e bebe Jesus sem se examinar, come a própria condenação. É preferível você não comungar. Porque aí você vai estar recebendo Jesus fisicamente. Aí não é mais espiritualmente. Ali você vai estar recebendo o próprio Jesus mesmo. Tá? A igreja ensina que 15 minutos Jesus ainda está presente aí, enquanto a hóstia não dissolve no seu organismo. Tá? Então nós católicos ainda temos isso ainda. Além de ter Jesus espiritualmente, nós temos Jesus fisicamente na Eucaristia. Ok? Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Nós somos chamados a ser uma só coisa com ele. Ele nos faz partilhar, ou seja, comungar, como membros de seu corpo, ou seja, a igreja. De tudo o que dele, por nós e como nosso modelo, viveu em sua carne. Então, gente, aqui tem uma coisa muito importante. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja, pelo batismo. Isso é a importância do batismo. Ok? Então, Jesus, já expliquei isso. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros de São Paulo. Nós fazemos parte. Por isso que a igreja também é importante. Por isso que não basta eu ficar rezando em casa. Eu rezo em casa. Não, meu amigo. Você é corpo de Cristo, você faz parte dos... Você é membro da igreja. Então, você deve também frequentar a igreja, a comunidade. Tá? Então, não tem esse negócio de eu rezo só em casa. Não, meu amigo. Que isso? Jesus deixou a igreja para você frequentar. Nós somos católicos, é um ser comunitário. Ele não é para ficar dentro de casa. Não, nós temos que nos reunir em assembleia. A igreja quer dizer assembleia. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque parece que depois do Covid, aí, parece que o pessoal sumiu da igreja. Entendeu? É para voltar, meu povo. A pandemia já acabou. Tá? Vamos voltar. Vamos lá. Você já não voltou? Você já não está trabalhando? Você já não está indo no mercado? Tem gente que nem parou.
né? Mas você já não voltou à sua vida normal? Tem gente que já voltou ao seu lazer, tem gente que já está fazendo tudo. Agora, para a igreja, o pessoal não quer voltar. Tá vendo? Isso é o quê? Isso é o inimigo. Né? Parece que só na igreja que parece que continua o Covid só dentro da igreja. Entendeu? Não, meu povo, vamos voltar. Entendeu? Nós somos seres comunitários. A igreja é feita para. Jesus fundou para nós. Não é para ficar de enfeite lá. Ok? Então é importante a gente entender isso. Somos membros do corpo de Cristo. Tá? A união faz a força, não faz só açúcar. Tá? Então vamos voltar. Ok? Devemos continuar e realizar em nós os estados e os mistérios de Jesus e pedir-lhe muitas vezes que os complete e realize em nós e em toda a sua igreja. Tá entendendo? Pois o Filho de Deus deseja conceder certa participação e fazer como que uma extensão e continuação de seus mistérios em nós e em toda a sua igreja, pelas graças que quer comunicar-nos e pelos efeitos que quer operar em nós por estes mistérios. Por estes meios quer realizar-nos em nós. Ok? Então, gente, está muito claro aí. Esse é o parágrafo 521. Então, gente, Jesus veio para isso. Para que a gente pudesse o quê? Voltar novamente a ter essa comunhão com o Pai, tá? E com Ele e com o Espírito Santo. E essa comunhão plena é aonde? É na comunidade, é na igreja. Por isso que o Catecismo falou aí 2 vezes. Citou a igreja com I maiúsculo, está aqui. Tá? Claro que a igreja somos nós, todos nós somos igreja. Tá? Mas ele está falando aí da comunidade, da nossa reunião. Jesus também opera também. O que ele falou? Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Tá? Então, gente, vamos procurar agora fazer a nossa parte. Não é? A igreja precisa de nós. Não é? Então, vamos voltar para as missas, vamos voltar para a nossa catequese. A igreja precisa muito de nós. Não é? Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, não é? Não vamos ter medo, não é? Vamos querer estar com Jesus. E eu acabei de falar aqui da Eucaristia. Então, vamos voltar, vamos nos confessar. Quem ficou esse tempo todo sem se confessar, se confesse, né? Para você poder receber Jesus, né? Fisicamente na Eucaristia. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar, tá? No parágrafo 522 aí. Diz aí, os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Então, agora nós vamos pegar a infância de Jesus e também a vida oculta, ou seja, dos 12 aos 30 anos, né? Vamos ver o que o Catecismo tem para nos falar sobre isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula de hoje. Na sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos fazer aí um vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Então, espero que você não perca, né? Nós temos a nossa padroeira, que é a Nossa Senhora Aparecida, mas o povo brasileiro tem um carinho muito grande também por Nossa Senhora de Fátima, né? O próprio João Paulo II, quando ele foi baleado, eu vou falar sobre isso aqui na sexta-feira, ele fez questão de ir a Fátima e levar a bala que atiraram nele e colocar lá na coroa de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. Né? Então, tem muita coisa para a gente falar sobre Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Né? Nós já falamos aqui sobre Nossa Senhora de Lourdes e agora, se Deus quiser, nós vamos falar sobre as aparições de Fátima, que são as aparições que já foram reconhecidas pela igreja. Tá? E, se Deus quiser, nós vamos falar em outubro de Aparecida, a nossa querida Nossa Senhora Aparecida, e em dezembro nós vamos falar de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 12 de dezembro, é o dia dela. Aí nós vamos falar padroeira da América Latina e do México. Tá? Então, porque são as aparições que a igreja diz que já reconhece como verídicas, como verdadeiras. Tá? Então, se Deus quiser, não percam aí na sexta-feira, dia de Nossa Senhora de Fátima. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a vocês aí que continuem deixando aí seu like, tá? Suas visualizações, compartilhe com outras pessoas, tá? E deixe seus comentários aí, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos.